Estou sentada contemplando o quarto que fizemos para você. Foi um presente meu e do seu pai. Decoramos do jeito que você queria, e quando chegou seu aniversário de 10 anos, nós vimos a alegria estampada em seu rosto. Eu não tive um quarto como esse, e tampouco comemorei aniversário tão bem feito quanto o seu. A minha infância foi humilde, mas guardo muitas lembranças boas dessa época, como um dia em que ganhei um vestido feito pelas mãos da minha mãe, e quando acordei naquela manhã, foi a primeira coisa que eu vi. Ele era lindo, a sua cor era azul com laços brancos nas laterais. O babado dava um charme a mais naquele pedaço simples de pano. Eu usei por muito tempo, tanto que foi se desgastando até que não pudesse mais vesti-lo. Mas ainda guardo uns dos laços como uma recordação nostálgica daqueles tempos. Eu tinha acabado de fazer 12 anos e morávamos em um grande sítio no interior de Minas. Os meus pais prestavam serviços aos donos do casarão e papai tomava conta dos animais, e a minha mãe era responsável pelas tarefas do casarão principal. A rotina era puxada, mas estávamos felizes de termos a nossa casinha simples e confortável. Naquele tempo, eu era uma criança extrovertida, e quando não estava na escolinha feita pelo dono do sítio para que os filhos de seus empregados estudassem, enquanto seus pais estavam trabalhando, eu ajudava a minha mãe no casarão, e era maravilhoso andar pela sala principal, e eu admirava cada cômodo e objeto que o dono trazia das cidades vizinhas. O casal não tinha filhos, e logo eles tinham um carinho por mim, e sempre me davam presentes em épocas festivas, nada caro, porque não queriam constranger os meus pais, mas faziam questão de demonstrar o quanto eu era querida por eles. E o que eu mais gostava de fazer era caminhar naquelas terras sem fim, escutando causos, histórias dos moradores e trabalhadores da região. Eu viajava quando escutava as várias lendas contadas pelo tio Chico, um velho matuto que era encarregado de cuidar de uma das plantações do dono. E no finalzinho da tarde, eu fazia questão de estar lá, pronta para ouvir a história do dia. E ele me olhava com aquela cara carrancuda, como se estivesse zangado pela minha presença, mas sabia que eu não sairia sem antes me contar um dos seus causos. E várias dessas histórias eram engraçadas, e eu me divertia quando ele contava as travessuras que os seus filhos faziam, e quando já teve que se desculpar com o patrão pelas artes feitas por eles. Mas outras eram muito assustadoras, e eram exatamente essas as que mais me chamavam a atenção. Eu adorava escutar e imaginar cada cena que ele me descrevia quando contava. Muitas já me renderam pesadelos, e os meus pais pediram para ele parar de me contar esse tipo de história. E ele cumpriu por um tempo, até que eu o convencesse dia após dia que ele voltasse a contar. O tio Chico cedeu sob uma condição, que ele só me contaria uma das suas histórias assustadoras uma vez por mês, e eu tive que aceitar. Afinal, uma vez por mês era melhor que nada, e valia a pena esperar todos esses dias. E uma que eu me recordo e faço questão de não esquecer, se tratava da lenda da Cuca. E ele dizia que não era lenda, e sim real. Ainda guardo as suas palavras quando me contou o que aconteceu com o Pedrinho,
filho do seu compadre que desapareceu e não se sabe como. O menino falava mais que a boca, fingia dormir para sair de noite e subir nos pomares dos vizinhos. Era arteiro que só vendo. E mesmo os pais e o pessoal dizendo que não podia se comportar assim, ele não ligava. Até que numa dessas noites, ele saiu escondido dos pais. E aquela foi a última vez que o moleque sumiu. Nós fizemos uma busca por dias, mas nem rastro encontramos. Os pais ficaram desolados e diziam que o filho foi embora por causa deles. Mas não foi por conta disso não. Enquanto vasculhava a região, uma menina se aproximou de mim, dizendo que viu Pedrinho naquela noite. Ela viu tudo da janela de casa. Ele estava em cima de uma árvore pegando os frutos, quando a menina foi ajudar a mãe e depois voltou para a janela. Ela viu uma silhueta puxando um saco pelo caminho, ali onde Pedrinho estava. Não tinha certeza, mas parecia uma velha carcunda. Era tarde, a lua se escondia e não dava para ver mais que isso. E a menina pensou que Pedrinho foi embora. Então ela foi se deitar. Mas no outro dia ficou sabendo do seu sumiço e resolveu me contar. Eu não disse nada para os pais e decidi ir atrás da velha corcunda, andando com um saco por aí, e não encontrei nada. Mas também não contei para os pais, pois era melhor eles acharem que o menino foi-se embora, do que saber que alguém roubou o menino, sabe-se lá para quê. Mas eu tenho para mim que isso foi coisa da Cuca. Ela levou o Pedrinho para nunca mais ser encontrado. Eu já cansei de avisar para ele mudar daquele jeito, mas não adiantou. O menino só tinha 11 anos. Ele só era um ano mais novo do que eu. Sumiu, foi levado pela Cuca, como disse o tio Chico. Ele tinha ficado com um semblante triste depois do que me contou. Era o seu afilhado e ele não podia ajudá-lo. Eu o abracei e disse que talvez ele tivesse ido embora por sua conta e que podia até estar melhor que a gente. O tio Chico sorriu e me agradeceu. Ele me acompanhou até em casa e antes de nos despedirmos, ele me disse algo que eu não esquecerei. O que te contei foi verdade. A Cuca levou meu afilhado. Ele era assim, igual você. Falava muito, passeava sem rumo pelo campo. Toma cuidado, fia. Eu não quero que aconteça o mesmo com você. Eu o abracei mais uma vez e disse que não precisava se preocupar. A Cuca tinha que ser mais ágil para conseguir me pegar. O tio Chico foi embora e eu entrei eufórica pela casa, contando toda a história para os meus pais. Eles já tinham conhecimento do ocorrido e só não sabiam da parte da Cuca. Disseram que era imaginação do tio Chico e que ele já era de idade e contava essas histórias para me impressionar. E se essa era a sua intenção, então ele conseguiu. Eu mal poderia esperar que o sol nascesse e eu pudesse contar essa história para os meus amigos lá da escolinha. Eles adorariam e sempre gostavam das que eu contava antes. E com essa não seria diferente. Já tinha dado a hora para nos recolhermos. O dia seguinte seria puxado e o dono do sítio realizaria uma reunião em sua casa e a mulher dele e a minha mãe teriam muito trabalho para organizar tudo. O papai viajava para realizar alguns acertos de compra de animais e eu, depois da aula, passaria no casarão para ajudar a minha mãe. Aquela noite estava abafada. O clima seco e quente da região trazia um certo incômodo
Eu fiquei ali me revirando na cama, e não era só por isso que eu estava inquieta. A história do desaparecimento do Pedrinho não saía da minha cabeça. Será mesmo que se sucedeu tudo aquilo, a Cuca teria levado o Pedrinho? Eu estava extasiada e não conseguia pegar no sono. Foi então que eu tive a pior das ideias. Resolvi pular a janela e caminhar um pouco, até que me sentisse cansada o suficiente para voltar para a cama. Eu fiz de forma silenciosa, não queria fazer barulho, pois a minha mãe tinha um sono leve e qualquer ruído, por menor que fosse, ela levantaria para averiguar. Tomando bastante cuidado, eu pulei de forma cautelosa, fiquei parada, olhando a porta por alguns instantes. Eu tinha conseguido. Caminhei lentamente até sentir a terra sob os meus pés e, por fim, apreciei aquele céu limpo e estrelado, e a luz da lua iluminava a região e a brisa refrescava, tornando o calor mais suportável. Tudo estava perfeito, mas se tem algo que eu aprendi naquela noite é que nem tudo é perfeito. Tem que acontecer algo que contrariasse isso. E quando me cansei de dar voltas no sítio, eu decidi ir um pouco além. Decidi ir até o lago, que ficava um pouco mais distante, pois aquela noite estava muito agradável. Eu caminhei cantarolando uma das várias canções que mamãe cantava para mim, mas o que eu não havia notado naquele momento era que eu estava sendo seguida. E no momento em que eu andava, eu senti a brisa no meu rosto e tive a impressão que algo andava atrás de mim. Eu continuei cantarolando e espiei, mas tudo que via eram sombras das árvores ao redor de onde estava. Não me preocupei até ouvir o barulho de um galho se quebrando e foi bem próximo de mim. Parei subitamente de cantar e fiquei parada. Tentava ouvir mais alguma coisa. Pensei em olhar para trás, mas tive medo de ver algo ou alguém pronto para me agarrar. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida. Em silêncio, eu voltei a caminhar lentamente, sempre com os ouvidos atentos. E se eu ouvisse mais alguma coisa, eu correria como o vento sem pestanejar. Isso foi o que eu pensei que faria, mas não aconteceu. A brisa que antes me refrescava se tornara um vento forte e frio. Estranhei essa mudança brusca de temperatura, mas ainda estava assustada com o barulho de antes. Resolvi deixar o lago para outro dia. A minha intenção era refrescar-me do calor, mas com a estranha mudança de clima eu perdi a vontade. Temi a volta do caminho para casa, pois eu conhecia aquela região como a palma da minha mão e não existiam atalhos. Teria que seguir o mesmo caminho de antes, e assim eu fiz. Com os braços em volta, tentando me proteger do frio, eu caminhei em passos largos, mas sempre atenta a tudo em minha volta. Queria chegar em casa e deitar em minha cama, enrolar-me e sentir a proteção da minha casa. Mas para isso, eu teria que passar naquele exato lugar onde ouvi o barulho. Temo por alguns instantes, mas depois pensei que tivesse sido gato ou algum animal que tivesse quebrado o galho, que era bobagem da minha cabeça imaginar que seria algo mais monstruoso do que isso. Eu tinha 12 anos, era mocinha e não tinha do que ter medo. Eu errei ao pensar assim, e se pudesse, voltaria atrás.
Quando me aproximei da árvore que supus ouvir o barulho, eu parei de imediato e tinha que averiguar mais de perto. Eu tinha que tirar essa dúvida, mas tudo que vi foram sombras. Tentei olhar mais de perto, mas não encontrei nada demais, e nem mesmo pedaço de galho quebrado. Talvez tivesse sido a minha imaginação, foi o que pensei. Estava impressionada com a história da Cuca. Sorri comigo mesma por me assustar com nada, e aquele sorriso durou pouco tempo. Quando ergui os olhos, o que vi foi algo inexplicável. Estava a 2 metros de distância, escondida entre as sombras de outra árvore. Forcei as vistas, tentando descobrir o que seria, mas não foi necessário. A velha tinha cabelos brancos desgrenhados, o corpo magro e manchado revelava uma corcunda disforme. A pele enrugada fazia da sua aparência a mais assustadora que eu já tinha presenciado. As vestimentas estavam aos farrapos e trazia um grande saco vazio na mão direita. Eu fiquei olhando para aquela figura assustadora, imaginando o que seria. Não consegui falar de imediato, pois estava tremendo. Não por causa do frio, mas por achar que aquela velha fosse quem eu achava que era. Ela se aproximou de mim e foi de encontro à luz da lua, e era ainda mais horripilante do que posso descrever. Eu queria dizer alguma coisa, gritar, correr, mas não consegui. Estava paralisada e não sei dizer se por medo ou por encanto, mas não conseguia me mover. A velha se aproximou o suficiente para dizer algo em meu ouvido e ela disse isso. Minha criança, devia ter ouvido o velho Chico. Agora você me pertence. Senti um calafrio quando ouvi aquilo. A voz rouca, macabra daquela velha foi algo perturbador. Finalmente rompi o silêncio e perguntei: "O que a senhora quer comigo?" O que eu quero? Ela respondeu, olhando diretamente para mim. Eu quero você. Eu quis chorar, quis questionar, mas não fiz. Pude sentir a mão fria e enrugada tocar o meu braço, e o desconforto foi tamanho que eu recuei um passo, mas continuei ali parada. Encarei a velha por um momento, mas ela não se intimidava. Pelo contrário, a sua presença firme foi o que me fez ficar ali. Eu já estava de olho em você, menina. Há muito esperava o momento apropriado. O seu destino foi traçado quando pulou aquela janela. Eu, em um misto de medo e curiosidade, perguntei sobre Pedrinho, se ela tinha levado ele, e a resposta veio de imediato. Pedrinho foi apenas um de muitos. Criança tola, você não sabe o quanto me enriquece, me alimenta com seus deslizes. E hoje você faz parte disso. Pagará por aquilo que não acreditou. Se juntará àqueles que ousaram me desafiar. Naquele momento, eu entendi o que ela quis dizer, e apenas queria que fosse um sonho ruim, e que a minha mãe viesse me acordar, e eu pudesse pedir perdão por tudo que fiz, e consertar os meus erros. Mas não aconteceu. A velha tinha um olhar frio, e o seu rosto mudara de expressão bruscamente, e eu pude sentir o ódio vindo dela, e mais uma vez ela tocou em mim, e me segurava com força o suficiente para eu não fugir.
Os meus braços doíam. Tentei lutar, mas a sua força era surreal. Estava claro o que aconteceria, e à medida que eu me movia, ela me apertava ainda mais. Cheguei a ficar de joelhos, e foi nessa hora que ela largou um dos meus braços, e eu vi a escuridão tomar conta. A velha quis me colocar naquele saco imundo, e por Deus, eu tentei gritar, lutei, mas os sons eram abafados por aquele pano, e eu senti as suas unhas me arranharem. O ar foi se esvaindo, e eu estava prestes a me entregar. Até que eu vi um som de salvação. Parecia um tiro disparado para o alto, acompanhado de um trote de cavalo. Aquilo estava se aproximando, e a velha puxou o saco de volta, e eu pude respirar com alívio. Agora, a sua expressão era de preocupação. Eu sabia que não tinha como ela me levar dali, e quem quer que fosse naquele cavalo estava chegando mais perto. A velha não havia largado meu braço. Ela aproximou o seu rosto junto ao meu e me deu um aviso que eu jamais esquecerei. Não pense que viverá longe de mim, menina. Tão certo quanto o dia e a noite, você pagará a dívida que deixou pendente comigo. Guarde minhas palavras, e quando menos esperar, irá comprovar meu aviso, de forma mais dolorosa que possa imaginar. Por fim, me soltou e voltou a se esconder dentre as sombras. Eu senti um alívio temporário, e ela havia ido embora e eu estava lá. Eu vi o meu salvador chegar mais perto. Era um rosto conhecido. Estava segurando uma espingarda. Eu consegui me reerguer e fui ao seu encontro. E o abracei com todas as minhas forças. As lágrimas, não mais contidas, rolavam em meu rosto, e eu senti-me protegida. O tio Chico me salvou daquele monstro. E voltando para casa, ele me contou que também estava sem sono e resolveu cuidar da plantação de café. E quando terminou, sentiu o vento mudar bruscamente, e ele sabia que não era bom sinal, e decidiu sair a cavalo para averiguar. E por sorte, estava próximo de onde eu estava e viu que algo estava errado. Observou duas pessoas ao relento. Uma delas era velha e corcunda, e logo tinha encontrado a velha que levou seu afilhado. Correu o quanto pôde, mas já era tarde. Ela havia ido embora, e ele queria vasculhar a região, mas viu o meu estado. Eu não queria ficar sozinha. Disse que estava feliz por ter me encontrado, e não sabia se poderia suportar uma perda como aquela mais uma vez. E quando chegamos, prometemos que nunca contaríamos o que aconteceu naquela noite, pois ninguém acreditaria. Nos viriam como loucos. Então, eu tive que inventar uma história para os meus pais, para explicar as marcas e arranhões. Os dias foram passando, e eu não havia esquecido aquela noite, e foi difícil retomar à vida normal. O tio Chico me amparava, e foi isso que mais me deu forças. Até então, eu não vi mais aquela velha, ou fiquei sabendo de algum caso de criança desaparecida. Os anos se passaram, e tio Chico faleceu de morte natural, e foi o dia mais triste da minha vida, mas guardo um imenso carinho por ele e por toda a sua dedicação comigo. Os donos do sítio decidiram mudar de país e decidiram me dar um último presente. Me deram um sítio para que eu pudesse conduzir a minha vida confortavelmente. Eu não quis aceitar, mas eles foram muito insistentes.
Não tive escolha, sem não agradecer pelo gesto generoso, pois os meus pais não eram mais jovens. Estavam cansados, e esse foi o motivo principal de ter aceitado. Eu tive que estudar em outra cidade para aprender a administrar tudo aquilo, e foi nessa época que eu conheci o seu pai. Nos apaixonamos e você foi o nosso tesouro, a princesa da casa, e assim como eu, você teve a oportunidade de crescer nesse sítio, fazer amigos e estudar na escola que estudei. E tudo ocorrera bem até aquele dia. Estava perfeito demais. Eu tinha me esquecido do que havia acontecido anos atrás. E 2 dias depois de comemorarmos o seu aniversário, eu lhe contei uma história antes de dormir. Então, deixei o seu quarto, pensando que estava protegida. Mas algo dentro de mim dizia que algo ruim estava para acontecer. Eu comentei com seu pai, e ele me acalmou por alguns minutos, tempo suficiente para que eu pegasse no sono. E quando amanheceu, eu fui no seu quarto para acordá-la. E qual foi o susto quando eu vi que não estava em sua cama. Eu procurei em todos os quartos e em todos os cômodos da casa. Entrei em desespero, e eu e o seu pai perguntamos aos empregados se alguém tinha te visto, mas as respostas eram negativas. Chamamos a polícia e buscas foram feitas, mas nada de te encontrar. Eu ia todos os dias na mata para te procurar, e em um momento, quando parei em uma árvore para descansar, eu vi um garotinho vindo ao meu encontro. Era o Lucas, um dos seus melhores amigos. Ele se abaixou e disse que sentia muito pelo seu desaparecimento, e disse que tinha algo para me contar. Ele falou que na noite que antecedera o seu desaparecimento, ele viu pela janela algo incomum. Estava um pouco longe, mas ele pôde ver uma velha corcunda puxando um saco e desaparecendo entre as sombras. O Lucas se assustou ao ver aquilo e imediatamente fechou a janela e não tinha comentado com ninguém, mas ele sentiu que tinha que me contar. E antes de ir embora, ele disse que rezava para que você fosse encontrada, e eu nada respondi. Estava completamente fora de mim. Aquilo foi um choque e eu não queria acreditar, mas sabia o que tinha acontecido. Ela voltou, a Cuca. Voltou para cumprir o que havia prometido anos atrás. Eu nunca irei me perdoar por deixar que você pagasse por um erro meu. Eu queria que o tio Chico estivesse lá para te proteger, assim como ele me protegeu. E se eu pudesse, eu voltaria atrás para deixar que ela me levasse, para não sentir essa dor horrível que levo até o dia da minha morte. Boa noite. Eu já passei por várias situações envolvendo o sobrenatural e o inexplicável, e com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão de que as nossas mentes nos protegem do desconhecido. E assim, nós bloqueamos memórias que não queremos aceitar na hora. Mas anos depois, elas aparecem na nossa cabeça. Incrivelmente, isso que eu vou relatar voltou para mim depois do que eu li sobre a experiência de outras pessoas com sombras. Então, aqui está algo que aconteceu comigo há quase 20 anos e que só agora eu estou lembrando.
Bem, eu tinha 9 anos e passava o dia inteiro dentro de casa, e nesta época da minha vida eu tinha sérios problemas para conseguir dormir. Principalmente porque os meus pais apagavam todas as luzes da casa e ficava tudo escuro feito um breu e com muita pouca luz apenas vindo da rua. Eu me lembro de acordar no meio da noite ouvindo alguns sons esquisitos, mas distante. Eu achava que era só a minha imaginação, já que o meu irmão mais novo, que dividia o quarto comigo, parecia não ouvir nada. Mas eu ainda tinha a impressão de que tinha algo ali, parado nas sombras, me observando. As semanas passavam e todas as noites eu acordava, ouvia algum tipo de som, ou com a sensação de frio, ou às vezes algum pesadelo estranho me acordava. Eu nunca falei nada para os meus pais, já que eles nunca acreditaram em nada que tenha a ver com o sobrenatural. E se eu falasse, eu achava que parecia louco ou que estava mentindo. Então, eu tentei vários métodos para lidar com aquilo. Ver TV até tarde da noite, colocar o travesseiro sobre a cabeça e passar o dia todo fazendo alguma atividade física para estar completamente exausto durante a noite e não conseguir acordar. Porém, nada disso adiantava. E praticamente todas as noites eu acordava. Então, com o tempo, eu acabei aprendendo a me adaptar à situação. Se eu podia evitar os garotos mais velhos no colégio, que sempre queriam brigar com os mais novos, e evitar os garotos nada bons da vizinhança, eu podia evitar o que quer que fosse que rondava a minha casa durante a noite. Então, eu decidi que não seria mais intimidado no meu próprio quarto e usaria a melhor arma que eles tinham para isso, a escuridão. Então, eu acordava entre meia-noite e 2 da manhã e procurava por todos os lugares que tinham para me esconder. E depois de algumas noites, eu tinha toda a área mapeada na minha cabeça e eu sabia de todos os lugares para se esconder em todos os quartos, sala, cozinha, banheiros e armários. Então, em uma noite, eu me sentei em um canto para ver o que eu podia ver. E eles vieram. Eu fiquei surpreso, mas não com medo. O que é estranho para um garoto de 9 anos que tem medo do escuro. Eu mal podia ver as formas das sombras, e elas não eram muito grandes, mas ainda assim eram impressionantes. Algumas delas pareciam ter a forma de um cachorro, e outras pareciam com lagartos, e outras não tinham forma nenhuma, apenas sombras vivas se movimentando. Não eram muitas, 5 no máximo, mas estavam todas andando pela casa. Eu fiquei naquele canto por mais de 1 hora, até que eles foram embora. E na noite seguinte, eu decidi revidar. Onde eu conseguir a coragem para isso, eu não sei. E quando a noite chegou e as luzes foram apagadas, eu fiquei escondido de novo até eles chegarem. E quando eu os vi, eu decidi fazer algo que a maioria das pessoas não fariam. Eu resolvi confrontá-los. Então, eu me movimentei pela escuridão até ficar atrás de um deles e simplesmente eu falei: "Vocês poderiam sair da minha casa?" Estranhamente, a sombra se virou como se tivesse me encarando agora. Ela ficou maior e se espalhou pelo chão. Mas tudo o que eu consegui falar foi: "Grande coisa, agora saia." E depois disso, elas foram embora.
E isso se repetiu por mais algumas noites, até que toda aquela atividade paranormal cessou completamente. Mas cerca de uma semana depois, eu acordei lá pelas 2 da madrugada e senti uma vontade incontrolável de sair da minha cama o mais silenciosamente possível e me esconder atrás de algum canto. E foi isso o que eu fiz o mais rápido possível. Então eu vi ele, e quem quer que ele seja, tinha uma forma humana, mas completamente escuro. E era bem como as outras sombras. Mas a única coisa que eu conseguia perceber é que ele estava com um chapéu. E fora isso, não dava para notar mais nada. Ele andou até o pé da minha cama e se abaixou, procurando por mim. E de novo, eu não senti medo e imaginei que ele iria embora, assim como os outros. Então eu falei com uma voz alta e cheia de determinação: "Ei, sai de perto da minha cama!" Ele se virou para mim e simplesmente desapareceu. Na noite seguinte eu acordei de novo com a mesma sensação e de novo eu saí correndo da minha cama, mas desta vez eu decidi me esconder embaixo da mesa da cozinha, já que com a porta aberta eu tinha uma visão perfeita do meu quarto. E de novo o Homem-Sombra apareceu, e primeiro ele foi olhar no canto onde eu tinha me escondido na noite anterior, e então ele foi me procurar na minha cama. E dessa vez eu decidi bancar o caçador. Eu saí do meu esconderijo e me sentei na porta do meu quarto, com as pernas e os braços cruzados. Então eu soltei um riso baixo e esperei ele virar. E assim ele desapareceu de novo. Mas eu sentia a presença dele ainda. Então eu falei: "Olha, para de tentar se esconder. Esse é o meu quarto. E você nunca pode me encontrar aqui. Mas eu posso te achar. Saia daqui e não volte mais. Pois eu não tenho medo de vocês." Eu acredito que ele saiu logo depois que eu falei isso. E depois dessa noite, eu nunca mais senti nada de novo. Eu não tive mais problemas para dormir. E as minhas noites ficaram muito mais tranquilas depois disso tudo. Mas como eu disse, com os anos eu acabei me esquecendo disso tudo. Eu nunca contei este fato para ninguém. E nunca mais eu senti medo do escuro. Bem, eu acho que às vezes coragem é a melhor arma para enfrentar essas situações sobrenaturais. Obrigado, Fael, pelo espaço no canal e desejo a todos uma boa noite. Olá, curto muito esse canal. E por incrível que pareça, só tenho tempo de acompanhar o canal altas horas da madrugada por causa do meu trabalho, o que dá sempre um medo às vezes. Sou o André, eu nasci em Minas Gerais, em Uberlândia, e hoje em dia moro no estado do Mato Grosso, e após ter sido aprovado em um concurso público, eu sou investigador da Polícia Civil do Mato Grosso. Sempre morei em Uberlândia, até que depois de concluir o curso de Direito, eu resolvi prestar concursos públicos. Passei em 3 estados diferentes, sendo Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. E por conveniência salarial, eu escolhi vir para o estado do Mato Grosso. No começo era tudo alegria. Morava em Cuiabá, tinha lazer, cultura, um aeroporto que me permitia ir para a minha cidade, principalmente nos feriados. Até que, devido à Copa do Mundo de 2014, que em Mato Grosso sediou 4 dos jogos, eu fui transferido para a região de fronteira
para ajudar no combate ao tráfico de drogas e desmatamento ilegal. Pois bem, a Copa acabou. O meu trabalho foi bem reconhecido. E então me convidaram para permanecer naquela cidade que, mesmo pela distância e insalubridade, eu acabei aceitando. A cidade chama-se Jurema e fica no norte do Mato Grosso, praticamente dentro da Amazônia. E só para chegar a Cuiabá, partindo de lá, são 950 quilômetros. Bem, por lá eu fui ficando. A depressão foi batendo, a vida passando, e o salário já não era algo tão atraente mais. Em meio a tanto marasmo, eu pedi 3 dias de folga para o meu chefe e fui simplesmente ao Festival Tomorrowland, edição 2015 de 1º a 3 de maio, e acabei ficando uma semana. E aquele foi o melhor fim de semana que eu tive em anos. Fui de carro até Cuiabá, foram 950 quilômetros, sendo que 350 km por estrada de terra que corta a selva amazônica. 12 horas de viagem depois, eu cheguei a tempo no aeroporto de Cuiabá e peguei um voo até São Paulo. E no dia do evento, eu parti para Itu. Enfim, o evento acabou, eu curti muito com os melhores DJs do mundo, porém eu tive que voltar para a realidade depois. E chegando no aeroporto de Cuiabá, por volta das 13 horas, eu resolvi pegar a estrada de volta para a cidade onde eu trabalhava. Bem, por 600 quilômetros, a estrada é boa, de asfalto e em alguns locais movimentada, principalmente de caminhão, pois Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo. Então, eu resolvi parar e descansar em uma cidade de nome Brasnorte. E essa cidade fica a 550 km de Cuiabá. Porém, como eu estava ansioso para retornar, já que o meu chefe já estava exigindo que eu voltasse, eu resolvi sair de Brasnorte já tarde da noite. E com sorte, eu chegaria em Jurema até o final da manhã do dia seguinte. Bem, e assim eu fui. Segui viagem em meu CrossFox branco e com ele eu consegui chegar em Juína, cidade no noroeste do Mato Grosso, a última cidade até onde chega o asfalto e onde o meu chefe se estabelece. Eu resolvi parar por lá, falar com ele e justificar a ausência. E quando dei por mim, já era 3h30 da tarde. Armava chuva naquele momento, eu abasteci o carro e segui viagem. Ainda faltavam 350 quilômetros até a minha cidade de destino. Porém, esse percurso é o pior possível e imaginável, sendo praticamente a Transamazônica, com estrada de terra, mal conservada e deserta. E para piorar, começou a chover torrencialmente. Foi então que já tarde da noite, umas 23 horas, não estava nem na metade do caminho até Juruema, e o meu CrossFox atolou na estrada. Tal estrada, além de ser péssima, já se encontrava dentro da Amazônia Legal. Então, existem árvores com florestas densas dos dois lados da estrada e sem acostamento. E mesmo durante o dia, essa estrada é escura e quase deserta por causa da altura das árvores e alguns perigos, como colisões com animais silvestres ou ataques de índios. E como eu estava voltando de um final de semana espetacular, eu só queria chegar em casa, então eu pensei: poxa, depois de tanta diversão, ficar atolado por alguns minutos tá valendo. Dos males o menor. Contudo, passaram-se horas e o meu carro continuava atolado e a chuva havia se intensificado. O vento batia nas árvores enormes e produzia um uivo quase que sobrenatural. Então, com o farol ligado, eu vi um homem à distância, caminhando pela estrada na chuva, vindo em minha direção. Eu pensei: bem, pode ser a minha salvação ou a minha perdição.
mas eu não tinha escolha. Precisava chegar na delegacia para não ter o ponto cortado. E quando o homem se aproximou, eu o chamei respeitosamente e perguntei: Ei, o senhor mora por aqui? Sim, tem um sítio perto de Juruena. Juruena? Estou indo pra lá, mas com esse carro atolado eu não posso fazer muita coisa. E o meu celular também não pega aqui. Então, o senhor gentilmente disse: Estou indo pro sítio do meu irmão. Eu posso pedir um reboque para te desatolar. Bem, como eu sabia que seria uma fortuna, então eu disse: Não, por favor, ligue na delegacia em Juruena, ou na PM mesmo, e peça para o investigador de plantão, o Everton, vir ao meu encontro com a viatura. A viatura era uma Mitsubishi L200 Triton, toda adaptada para aquela região. Afinal, trabalhávamos no meio da selva praticamente. O senhor então disse que me ajudaria, e voltou pelo mesmo caminho de onde veio. Liguei o farol alto do carro para iluminar a estrada para ele, e de repente, aquele homem sumiu diante da luz que iluminava a chuva forte e o vento balançando as árvores e arbustos. Ele era um homem bem normal. E como Mato Grosso tem muitos descendentes de alemães, esse senhor não era diferente. Loiro, alto, olhos azuis, meia-idade, sotaque arrastado e vestido quase como um gaúcho. Só me perguntei o que ele fazia ali naquele lugar com tanta chuva e sem carro, e sozinho. E como estava escuro e chovendo, não me importei com o sumiço do alemão bem na frente do feixe de luz dos faróis do meu carro, que havia acendido para iluminar o caminho dele. Uns minutos se passaram e juro que vi ao longe um homem se aproximando. E pelos faróis do carro, eu logo percebi que não era algo natural. Era um ser humanoide. Ele era alto, arrastava uma das pernas, tinha a pele avermelhada, duas bifurcações que pareciam chifres no meio da testa, cabelos negros e desgrenhados, e a sua cara parecia de porco com um focinho alongado. Ele andava e gemia bem alto, e quando se aproximou eu percebi um enxame de moscas que o seguia. E aquilo foi a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. E ele passou do lado do meu carro e um insuportável cheiro de podre tomou conta do ambiente. Ele parou e me encarou por alguns segundos com aquela cara monstruosa e olhos negros que pareciam dois buracos que viram do inferno. Ele deu uma bufada me encarando, mas, graças a Deus, ele logo virou a cabeça sentido a estrada e seguiu seu caminho. 2 horas depois, talvez menos, chega o meu colega com a L200 para me resgatar. Ele então disse: E aí, aproveitou bem o fim de semana? Claro, você não tem ideia do que acabou de acontecer. Me conte depois. Porque agora temos um homicídio para resolver. E tudo indica que a vítima morreu hoje mais cedo. E o assassino deve estar por aí. Bem, eu pensei que só poderia ser aquele cara. Há 2 horas, eu vi um homem bem alemão perambulando pela estrada. Inclusive, eu pedi para ele ligar na delegacia para alguém vir me desatolar. Pronto, caso praticamente resolvido. Assim que passar a chuva, vamos achar esse cara. E se foi ele o assassino, descobriremos. Enquanto íamos para a delegacia, eu contei para o meu chefe sobre a criatura que eu vi na estrada, e ele disse que poderia ser Belzebu, o demônio das moscas. Perguntei a ele se isso era sério, e ele disse que estava apenas brincando, que não acreditava nessas baboseiras e que eu deveria ter visto um boi perdido por aí. Bem, como ele estava zombando de mim, eu deixei esse assunto de lado e procurei focar somente no homicídio. E quando já passavam das 2 da manhã, quando chegamos na delegacia, eu fui descansar.
e às 6h30 da manhã eu já estava de pé. Chamei a equipe de investigações e disse: "Vamos ao IML pegar informações da vítima." E chegando no IML, solicitamos à legista que nos fornecesse o laudo pericial que atestava a causa da morte. E para o nosso espanto, aquele homem não foi assassinado, pois segundo a autópsia, ele foi vítima de um ataque do coração fulminante há 2 dias atrás. Pedi ao doutor que me levasse até ele. Então passamos por aquele corredor escuro e chegamos na geladeira com capacidade para até 8 corpos. O assistente de necrópsia abriu o saco e quando eu vi o defunto, eu dei um grito. Jesus Cristo, mas esse foi o andarilho que me ajudou ontem. O meu carro atolou e ele passava pela estrada. Pedi para ele ligar para o departamento, pois o meu celular estava sem sinal. Então, o meu colega disse: "André, quem nos ligou foi uma senhora. Ela disse que o seu marido estava há 2 dias desaparecido. E quando ela me ligou foi para dizer que havia um corpo caído na beira da estrada." O meu amigo então disse: "Positivo, companheiro. Recebemos a notícia de um corpo no meio da estrada. E quando saí para averiguar, te encontramos atolado na estrada. E ninguém avisou que você precisava de ajuda." O meu sangue gelou naquele momento. Eu pedi para ir embora e colocar a mente no lugar. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu falei com aquele homem 2 dias depois da sua morte. Depois disso, eu nunca mais fui o mesmo. Pedi transferência e evito dirigir à noite desde então. Será que aquele pobre ser ainda caminha por aquelas estradas barrentas, escuras e cobertas de matas, sem saber que já não está mais entre nós? Depois desse dia, várias pessoas afirmam ver o alemão caminhando vagarosamente com seus olhos fundos pela estrada de terra e desaparecer sempre que alguém dá um farol de luz em sua direção para ajudar a iluminar o seu caminho. Os seus familiares dizem que enquanto não rezarem uma missa para ele em uma igreja luterana, que era a sua religião, ele não terá paz e vai sempre fugir da luz. Bem, este é o meu relato, mas não acaba aqui. Eu moro em Cuiabá, mas sempre penso naquele homem esquelético de olhos claros e fundos, caminhando na beira da estrada, procurando uma igreja luterana para pedir perdão por seus pecados. E também penso naquela estranha criatura que eu vi passar logo após. E creio que aquela criatura seja a verdadeira morte, que estava em busca do homem desencarnado, que fugiu do além para o mundo dos vivos. Boa noite. Olá, Rafael. Isso aconteceu há um tempo atrás. Talvez uns 4 anos atrás. Eu moro em Michigan, nos Estados Unidos. E temos essa lenda urbana infame chamada o Homem-Cão. E é bem parecido com a lenda do lobisomem brasileiro. Bem, de qualquer forma, eu estava no ônibus escolar indo para a escola. E o mesmo seguiu por este caminho, ao lado de um cemitério abandonado e uma ferrovia com uma grande floresta em volta. E ao cruzarmos os trilhos da ferrovia, eu olhei para a direita e o que vi foi confuso pra caramba. Haviam 2, talvez 3 criaturas enormes andando sobre os trilhos. Pareciam enormes cães negros, só que quase do tamanho de um boi. Alguns traços também lembravam uma pessoa, e você podia ver também os seus ossos por cima da pele, de tão magros que eram.
Eram por volta de 6 da manhã e eles estavam em uma boa distância do ônibus, mas você podia ver claramente o que eram. Claro, eu estava com medo. Então, eu olhei para o meu amigo que estava sentado do meu lado e ele estava confuso sobre aquilo. E as outras crianças no ônibus começaram a falar sobre aquilo. Agora, eu sei que essas coisas não eram cachorros ou lobos, porque eram maiores que cães, e eu moro em um lugar onde não há lobos. Eu acho que talvez eles possam ser coiotes, mas o que me impressiona é que eu nunca vi coiotes daquele tamanho. E também parece que havia um pedaço de pele faltando em suas costelas. Bem, Fael, não é tão assustador, pois eu estava na segurança do ônibus, à luz do dia com os meus amigos. Mas se fosse eu ali sozinho à noite, fora do ônibus, bem, eu me arrepio só de pensar. A razão pela qual eu mencionei o homem-cão é porque muitas pessoas contam essa lenda urbana por aqui, mas eu digo que não é apenas uma lenda urbana, e sim uma trágica realidade. Boa noite. Essa história eu escutei de um amigo e às vezes eu fico pensando se a dimensão em Sete Além não pode ser um mundo paralelo com o nosso. Bem, um pai de um amigo tem um sítio numa cidade do interior. E cerca de 3 anos atrás, quando eu estava de férias da faculdade, o meu amigo e o seu primo resolveram ir passar um dia nesse sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer. Chegaram ao sítio por volta do meio-dia e a primeira coisa que fizeram foram colocar os seus calções de banho e ir para um açude que havia no local. Bem, era época de chuva e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude para medir a profundidade e o aumento do nível da água. O meu amigo e o primo começaram a nadar até onde estava o tronco e brincar ao redor. E de repente, começaram a conversar e nadar e brincar com várias pessoas, a maioria mulheres ali dentro da água. Eles viam claramente as pessoas, falavam com elas e tudo parecia normal. E de um momento para o outro, tudo desapareceu e eles caíram na real que não poderia haver ninguém ali. Eles ficaram atônitos e sem entender nada. O que mais me impressiona nesse relato é que tanto meu amigo como o primo dele viram as mesmas coisas. Tiveram as mesmas sensações e as mesmas experiências. E eles dizem que naquele momento sentiram-se como se estivessem num sonho ou numa realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranhezas e não fazem você se questionar sobre nada. E só quando caíram na real é que tiveram noção do que tinha acontecido. E até hoje, nenhum dos dois tem explicação para isso. E eu acho isso uma história muito impressionante. Boa noite. Essa história me foi relatada pela minha avó materna. Há anos, em minha cidade, havia um casal de noivos, e o noivo era militar e competia com hipismo.
em uma das suas viagens para a competição, chegou até a sua noiva uma falsa notícia de que teria acontecido um acidente com seu noivo e ele morreu. Ela entrou em desespero e acabou tirando a própria vida. Ele, ao retornar da viagem, ficou sabendo do triste fato, mas a sua vida continuou normal. Algum tempo mais tarde, ele estava em uma competição de hipismo e tinha uns fotógrafos junto dele. E de repente, o cavalo começa simplesmente a pular desesperado, e quando o cavalo levanta as patas da frente para derrubá-lo, ele fala: "Será que não tem uma alma santa para segurar as patas desse cavalo?" E para a surpresa de todos, no exato momento que foi tirada uma foto essa que a minha avó tinha. Bem, nessa foto, no peito do cavalo, aparecia o rosto da sua noiva, e do próprio rosto saíam duas mãos, as quais seguravam as patas do cavalo. Bem, este fato é verídico, e realmente aconteceu. A minha cidade é Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. E aqui, como é uma cidadezinha provinciana, acontecem muitas coisas desse tipo. E em breve eu trarei para o canal. Boa noite. Essa história aconteceu com meu pai e dois amigos, quando eles eram adolescentes no interior de Pernambuco. O meu pai e os seus dois amigos gostavam de sair pelo mato para caçar e se aventurarem. Um dia, resolveram passar a noite na casa de uma fazenda abandonada que pertencia ao avô ou bisavô de um deles. A fazenda era na serra, num local distante e muito isolado. E a casa estava abandonada havia muitos anos, de forma que o mato circundava tudo. Eles já tinham passado a tarde caminhando e a noite, e resolveram ficar dentro da casa, pois no local não havia energia elétrica e do lado de fora era um breu total. Dentro da casa, eles acenderam um fogão de lenha, prepararam alguma comida e, na hora de dormir, apagaram o fogo e tiveram o cuidado de fechar bem a fechadura da porta do quarto onde eles estavam. E também tapar as brechas com um pano velho, para evitar a entrada de cobras ou algum outro bicho. E no meio da noite, um dos amigos do meu pai o acordou assustado e mostrou a ele algo estranho no teto. A casa era de telhas e meu pai viu uma luz tão branca, mas tão branca, que dava para ver até os detalhes mínimos das telhas, como rachaduras e manchas. Só que essa luz não se espalhava para baixo e nem em outra direção. Ficava só lá no teto mesmo, tanto que para ver melhor o cômodo, eles tiveram que acender um candeeiro. Os amigos do meu pai acharam que podia se tratar de um incêndio no fogão a lenha, mas logo viram que isso era impossível, porque o fogo tremula e aquece, e aquela luz era branca, parada e fria, lembrando mais uma lâmpada fluorescente. Resolveram sair do quarto para ver se nos outros cômodos da casa estava acontecendo o mesmo fenômeno, mas nada. Tudo estava na mais perfeita escuridão. E quando voltaram para o quarto, a luz ainda estava lá, fria e parada, e sem iluminar sequer 1 centímetro abaixo do telhado. Mas era tão forte que as telhas pareciam serem brancas. Então, os três resolveram sair da casa, mesmo estando já de madrugada,
para ver se conseguiam enxergar alguma coisa pelo lado de fora, mas nada. Lá, tudo estava escuro. E quando voltaram para dentro de casa, aquela luz havia desaparecido sem deixar qualquer vestígio. O meu pai atribuiu a luz misteriosa a OVNIs ou discos voadores, mas os seus amigos acham que foi um caso de assombração. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Beatriz, tenho 16 anos e moro bem distante da área urbana. Bem, eu moro próximo à Araucária, Serra Catarinense, e há florestas ao redor da minha casa. Por aqui eu não tenho muitos amigos, pois o meu vizinho mais próximo mora a 2 quilômetros de casa. Eu passei a maior parte da minha infância crescendo na floresta e nunca tive problemas para explorar, seja a pé ou a cavalo, e na maioria das vezes eu tive uma boa compreensão e respeito pela natureza. Bem, eu não sei quando tudo isso começou, mas ao longo dos anos eu percebi o fato de que em algumas noites ao longo do ano a floresta parecia mais escura. Bem, eu não sei como explicar. Eu não estou falando do inverno, que naturalmente escurece muito mais cedo. Mas parece que a floresta se torna um lugar totalmente diferente do que costumava ser. Uma das coisas que eu notei que mais ocorre durante as noites de lua cheia é que a vida selvagem parece desaparecer ou agir de forma diferente. Por exemplo, sempre houve cães pela floresta e a maioria são de caça. E eu sempre os ouvia uivando em noites de lua cheia, exceto durante essas últimas noites. Eu também notei que os patos selvagens que normalmente vivem no lago da minha casa desaparecem no dia que antecede a lua cheia. Bem, eu sei que se você não ouve nenhum pássaro ou animal na floresta, então há uma razão para eles ficarem quietos. Anos atrás, eu tive uma experiência com o que eu acreditava ser uns diabinhos. Já fazia um tempo que os poucos postes que tem na frente do meu sítio estavam com as lâmpadas queimadas, o que deixava em volta muito escuro, só com as luzes fracas da minha casa iluminando um pouco a área. Bem, eu nunca tive medo de andar por ali. Era período de quaresma e eu andava de bicicleta perto da porteira do sítio. E foi aí que eu vi 3 meninos saindo da floresta e conversando entre si. Achei que eram filhos dos trabalhadores da lavoura, ou até mesmo turistas. Mas quando foram se aproximando, o que pareciam ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 criaturas humanoides, com peles escuras, quase negras. Estavam vestidos trapos e não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magras e os ossos da coluna pareciam sair da pele. E tinham cabelos vermelhos e desgrenhados. Quando eu vi aqueles bichos na rua vindo para a minha direção, eu entrei em pânico e saí correndo de volta para casa. Deixei a bicicleta lá mesmo no chão e corri a pé. Um deles gritou vários palavrões e os outros 2 apenas riram. Eu não consegui entender nada e nem quero saber o que eles podem ter dito. Mas a voz deles era algo assustador.
uma voz muito grave e profunda, e muito grossa, e falava coisas obscenas. O meu pai saiu lá fora depois que eu contei tudo a ele, mas já não havia nada ali, e eu fiquei como mentirosa. Naquele lugar, eu tenho experiência com coisas sobrenaturais, e sei que há coisas estranhas acontecendo ali. A janela do meu quarto dá para o terreiro do sítio, e às vezes eu acordo no meio da madrugada com batidas na janela. Acordo assustada, pensando que já é de dia, pois como a janela do quarto é daquelas madeiras grossas, e quando está fechada, o quarto fica um breu e não dá para saber se é dia ou noite. Bem, eu durmo com ela fechada, pois faz muito frio aqui na região. E naquela noite, quando eu abri a janela para ver quem batia pelo lado de fora, ali não havia simplesmente nada. Havia apenas o barulho do vento uivando. Na minha casa também acontecem coisas paranormais, e aqui moram 6 pessoas. Os meus pais, os meus 2 irmãos mais novos, o Arthur de 12 anos e o André de 10, e também tem a minha avó materna e eu. Certa noite, eu estava vendo filme de terror com os meus irmãos na sala. Os 2 logo dormiram na metade do filme. Então, eu me levantei do sofá para ir até a cozinha pegar uma pipoca. E quando voltei, eu vi um homem sentado na sala de TV com as pernas cruzadas. E ele olhava para a TV e parecia assistir o filme. Ele estava bem onde eu estava sentada, e os meus irmãos estavam dormindo no colchão no chão. De início, eu não me movi vendo aquele homem na minha sala. E a casa estava toda fechada, pois era noite, e não tinha como ter alguém ali, mas em poucos segundos ele simplesmente desapareceu. Depois disso, luzes vermelhas começaram a aparecer na porta do meu quarto, e de madrugada eu acordava com a luz entrando pelas frestas da porta. Elas rodeavam a porta todinha por várias noites, até que numa noite eu acordei os meus pais para eles verem. O meu pai viu, mas falou que eu dormisse novamente. Em uma outra noite, eu vi uma coisa na sala da minha casa. Eu fui apagar a luz e senti uma presença na sala. Bem, eu não vi nada até a hora que eu apaguei a luz. E quando me virei, eu vi uma pessoa da minha altura no escuro, e eu só via o vulto dela. E quando vi os seus olhos, eu soltei um grito e o meu pai veio correndo. Ele acendeu a luz e eu já estava chorando com o choque. Bem, ele não acreditou em mim, até a noite que ele acordou com um bicho dentro do quarto dele, ao lado da cama, e parecia um cachorro, mas fazia ruídos como de porco. O bicho tentava puxar a minha mãe da cama e ela não acordava. Bem, ele não quis tocar mais no assunto, mas eu sempre vejo coisas e tenho o pressentimento de que algo vai acontecer, e acaba acontecendo. Eu sempre sonho com demônios, e eles sempre estão saindo da floresta e vindo para a nossa casa, pois é a única casa por perto. A nossa casa é de 2 andares, sendo que 2 quartos da casa ficam lá em cima, e um dorme os meus irmãos e o outro os meus pais. E na parte de baixo fica somente o meu quarto e o quarto da minha avó. A minha avó tem um sono muito pesado. E também na parte de baixo fica as 2 salas, cozinha, banheiro social e a área dos fundos. Eu tenho muito medo de ficar lá embaixo na sala sozinha,
principalmente à noite, mas como no meu quarto não tinha TV, o jeito era assistir lá mesmo. Uma noite, quando estava na cozinha preparando um lanche, eu logo fui para a sala e então eu vi uma mão saindo de trás do sofá e fazendo mímica. Parecia mão de criança. Bem, não era muito tarde. Deveria ser por volta de 20 horas. Então, eu achando ser o meu irmão querendo me assustar, eu logo falei: "Eu estou com a latinha de Coca-Cola. Se você não sair daí, eu vou jogar em você." Porém, nada se mexeu. Então, eu notei que a luz lá fora estava acesa e que não tinha nada entre a janela e o sofá. Mas vendo onde a mão estava, dava para ver a sombra de alguém contra a iluminação lá de fora. Então eu falei: "Arthur, é você que tá aí?" E então eu ouvi o meu irmão falando lá de cima: "Eu estou aqui em cima. Com quem você tá falando aí embaixo?" E depois que ele falou isso, eu senti aquele frio subindo a espinha. E então eu vi os dedos daquela mão se mexer, como se estivessem saindo do nada. Eu soltei um grito e joguei a lata de Coca-Cola no sofá, onde deveria ter alguém. E então eu subi as escadas correndo. E quando meu irmão veio me perguntar por que eu estava gritando, eu falei o que tinha acontecido. Bem, o meu irmão acreditou, mas quando chegamos lá embaixo, havia somente a lata de Coca-Cola derramada pelo chão. Outra aparição que me marcou muito foi o Saci. Quando eu tinha 13 anos, eu vi um senhorzinho de bengala atravessando a minha rua. E a rua era de areia e ficava próximo à floresta. Então, ele vinha caminhando bem devagar. E eu, como era arteira, eu fiquei ali da porteira do sítio rindo daquele senhorzinho que mancava. Mas quando ele percebeu que eu ria, ele logo se irritou. Pegou uma pedra e tacou com muita força, e da distância onde ele estava, que deveria ser uns 30 metros, ele tacou aquela pedra com muita força. E por pouco ela não me acertou. Em seguida, ele veio correndo e pulando em minha direção, e só aí eu pude ver que ele se transformava no Saci. Nesse momento, ele já estava sem camisa, com uma bermuda vermelha, tinha uma perna só e uma barba e cabelos brancos. Eu corri para dentro de casa e aquela coisa desapareceu. Mas naquela noite, escutamos várias pedras sendo arremessadas em nosso telhado e pela manhã haviam vários nós pequenos nas crinas dos cavalos. A minha avó me contava várias outras histórias e ela sempre acreditava em mim. Mas a minha mãe e o meu pai pareciam não acreditarem muito ou fingiam não acreditar. Os meus pais venderam o sítio ano passado e nos mudamos para Joinville e nunca mais eu vi nada de sobrenatural. Bem, Fael, além dessas, tem outras histórias e garanto que todas são reais. Boa noite.